Olá pessoal, tudo bem? Sou Rogério Rego, CEO do Ibrem, e hoje estamos aqui na nossa primeira edição do podcast Os Empresários. Olha que interessante, quando a gente falou de definir quem seria o nosso primeiro convidado, a gente teve muito cuidado de trazer uma pessoa que realmente possa acrescentar cada vez mais para todo esse nosso público, que são muito especial também, que está empreendendo, está aí no dia a dia. E de novo, né, empreender é uma atitude muito nobre. Por mais que alguns falem aí até que empreender é um ato de insanidade, a gente costuma dizer aqui que empreender é um ato nobre, exatamente, porque a gente está levantando cada vez mais o nosso dever cívico de gerar riqueza no nosso país. Eu já quero fazer aqui o nosso convite especial para todos vocês, que em breve a gente vai ter o Café com Empresários, que vai ter aí no próximo mês, no dia 7 de julho. Então eu aguardo todos vocês aqui. E já para dar início aqui, para a gente já começar a esquentar os nossos motores, eu quero já começar a falar um pouco dele, desse nosso convidado que é super especial. É um amigo acima de tudo, mas é uma pessoa que tem muita história para compartilhar aqui conosco. Então, sem muitas delongas aqui, já dando continuidade ao nosso podcast, eu vou pedir para ele se apresentar, que acho que até melhor a pessoa vai trazer muito mais elementos. Nosso amigo Isaac Ivanoff. Isaac, obrigado pelo convite, você ter aceito. E, novamente, estar aqui com você é uma honra. Muito obrigado, meu amigo. Você está, de fato, aqui fazendo uma história conosco. Poxa, meu amigo, muito obrigado. A honra é duplamente minha. Muito obrigado por esse convite, fazer parte da primeira edição desse podcast, que seguramente já é um sucesso. Me deixa muito lisonjeado. Muito obrigado mesmo. Mas falando um pouquinho sobre mim, né, falando como empresário, né, eu empreendo desde os 18 anos. Para você ter uma ideia, a gente pode depois discorrer um pouquinho sobre isso. Né, mas isso em função de uma série de circunstâncias que me levaram a isso. Obviamente, né, a boa parte da minha carreira ela está enfocada no mundo corporativo, sendo executivo, né? Estou aí há mais de 20 anos como executivo de grandes empresas em cargo C-level, estando CEO de várias empresas multinacionais, né? Com sede lá fora ou outras multinacionais com sede também aqui local. Mas todo esse meu track record ele vem exatamente para poder sempre manifestar o meu estilo empreendedor, seja dentro da companhia, o que a gente estava falando sobre intraempreendedorismo, e empreendedorismo também, né? Através de alguns outros negócios, algumas outras coisas que continuo fazendo paralelamente à minha atual função. Muito bom. Legal, né? Porque a gente fala que, na prática, né, Isaac, as pessoas acabam entrando no mundo do empreendedorismo muito pela necessidade. E alguns entram pela vocação. E o que a gente vê aqui dentro do Ibrem, que é o Instituto Brasileiro de Empreendedores e Empresários, nossa missão, o nosso propósito aqui é levar esse nível de conhecimento, de governança, das boas práticas do empreendedor para o empresário, para aumentar o nível de perenidade. Porque cada vez mais o que a gente vem observando no mercado brasileiro, que é um grande desafio, que a gente fala o seguinte: a cada 4 minutos fecha-se uma empresa. Isso são dados de 2024. E a nossa missão aqui no Ibrem é apoiar essas empresas, né? Por isso que a gente fala que é o Instituto Brasileiro de Empreendedores, Empresários. Ou seja, nós vamos apoiar de maneira genuína como esses empresários podem chegar no futuro. Ou seja, elevar suas empresas nos próximos anos. Se hoje está muito desafiador ter uma empresa, o nosso objetivo, o nosso propósito é que essas empresas que estão nascendo hoje ou que já estão aí no mercado possam chegar na segunda, terceira, quarta geração. Que uma outra estatística que é muito triste também é que apenas 7% das empresas no Brasil chegam à quarta geração. E é sobre isso que a gente vai discutir aqui com todo mundo que está nos escutando, que como nós podemos cada vez mais levar conhecimento, mas acima de tudo, acesso. Porque hoje todos os empresários, quem está empreendendo, eles querem ter acesso. Acesso a um capital financeiro, acesso ao capital intelectual e ao mesmo tempo capital social, se relacionar com outros empresários. E esse é o nosso objetivo. E aí eu já queria ouvir de você, Isaac, hoje trazendo todo esse seu nível de conhecimento, tanto do lado de empreender dentro de uma empresa multinacional, mas ao mesmo tempo também ser um investidor, ser um conselheiro. Como que você está enxergando o mercado hoje em dia para quem quer empreender e quais são as mensagens, no caso as dicas que você possa compartilhar para quem está nos escutando também? Bom, vou começar com uma provocação que eu acho que permite também que a gente possa dialogar a respeito, né? Eu estive recentemente à frente, isso antes da minha passagem aqui pela Vocalcom, né? Eu estive à frente de uma Venture Capital também muito conhecida, com mais de 250 startups dentro do seu portfólio.
Perdão, Venture Capital, não. Venture Builder. Sim, né? sim. E aí eu tive acesso a muitas startups, com as suas histórias, com as suas vivências, com as suas dificuldades e suas facilidades. Porém, percebi que quase todas elas detêm as seguintes dificuldades: posicionamento, acesso e entendimento pleno de mercado. Porque muitas vezes, e isso até me leva aos meus 18 anos, quando eu empreendi pela primeira vez, eu tinha uma grande ideia, entendia o mercado, porém eu não tinha a experiência necessária e percebi que, ainda que eu não tivesse a experiência necessária, quando uma pessoa, nesse sentido era meu tio, ele me deu acesso a pessoas, a empresas, a empresários, as coisas se facilitaram. Então, vejo que boa parte, obviamente, aqui não posso generalizar, mas na minha modesta visão, boa parte das empresas, elas acabam não conseguindo chegar exatamente nessas gerações, nessas outras gerações, por falta talvez de algum desses pilares, que eu entendo que o propósito, inclusive, né, do IBREM está para isso também. Exato. Estou errado? É isso aí, isso mesmo. E aí, agora, quando você vê todo esse momento, né, o Isaac, lá de 18 anos, começou a empreender. Quem foram as pessoas que te influenciaram a entender que empreender é algo interessante para você? Interessante. Na verdade, eu não tive esse estímulo. Sou filho único de uma família extremamente pobre, né? Alguns já sabem, creio que você também já sabe dessa história, né? Enfim, tinha... A história é fantástica. Mas depois de ter tido uma experiência, né, num grupo em que me deu também muito acesso, porque eu, em pouco tempo, eu comecei a trabalhar lá com 14 para 15 anos, em pouco tempo eu fui promovido para assistente da presidência, e esse presidente desse grupo tinha acesso a muitas pessoas. Eu percebi que eu podia fazer algo também diferente e para mim. Uma vez que a minha habilidade de relacionar, a minha visão de negócios parecia, ao momento, diferenciada. E foi exatamente com base nisso, numa crítica ao que se estava fazendo, e uma oportunidade que surgiu, e esse empreendimento não se deu aqui em São Paulo, se deu lá em Maceió. Por que Maceió? Aqui em São Paulo já tínhamos muitas agências de publicidade surfando, voando, mas no Nordeste ainda não havia este conceito amplo, pleno de publicidade. Não havia uma agência de publicidade. Haviam, sim, contatos publicitários dentro dos canais de comunicação, sejam eles televisão, rádio, jornal, mas ninguém para assessorar as empresas locais. O que eu fiz? Fui assessorar as empresas locais, né? Então, assim, eu encontrei uma oportunidade, ainda que fosse distante do meu sítio, distante da minha localidade, eu busquei ir lá, porque enxerguei oportunidade. Então, o que eu fiz? Fui, de certa forma, copiando o que muitos já faziam aqui, levei para lá, para o mercado que era carente disso. Então, o estímulo veio também em função de mudar um pouco, né, respondendo aí mais diretamente a tua pergunta. O estímulo ele veio muito mais em querer dar uma nova realidade para mim e para os meus pais, né? Então, eu entendi que eu tinha potencial para fazer algo a mais por mim e por eles, mudar a história, né? Não aceitar o status quo e realmente ser uma pessoa, um executivo, um empresário de sucesso. Legal, né, Isaac? Você está trazendo, eu tenho certeza que muitos que estão nos escutando vão entender e vão se identificar com essa sua história, que é muito semelhante à minha também. Só que, ao mesmo tempo, a gente sempre olha assim, né? O que leva realmente a pessoa a empreender? Hoje, no mercado, a gente tem algumas estatísticas, que boa parte ainda estão no lado mais pela necessidade, né? Ou seja, as pessoas acabam saindo dos seus trabalhos e buscando empreender, porque é uma forma, né, de dar continuidade dentro da jornada da vida. E, por outro lado, tem pessoas, né, que a gente vem acompanhando também, que já nascem empreendedoras. E aí, na sua visão, uma pergunta que eu queria provocar aqui também é: o que
são as principais habilidades, eu posso chamar assim de competências, que para você são fundamentais para empreender no Brasil nos dias atuais? Resiliência, principalmente, porque vivemos hoje, isso não se aplica somente ao Brasil. Eu imagino que se eu fosse empreender hoje nos Estados Unidos, eu passaria por algumas dificuldades diante do líder deles, né? Está tomando tantas medidas curiosas, discutíveis. Sim. Mas acho que o primeiro processo é esse, é a resiliência, a primeira habilidade, resiliência, depois eu diria disciplina, porque se você não manter um roteiro, uma rotina de estudo, de aplicação, de estudo, análise de mercado e uma rotina de inovação, você vai ficar para trás. Disciplina de fato. Você tem que ser disciplinado. Eu preciso parar tal tempo para estudar o mercado, para estudar a concorrência. E isso precisa acontecer na agenda. Porque o que eu vejo, infelizmente, alguns empresários e executivos acabam tomando conhecimento de mercado e de concorrência em alguns congressos, feiras, ou porque saiu alguma publicação em uma determinada revista. Mas eles têm que se antecipar a isso. Tem que começar a entender e começar a concatenar as informações ou o que está acontecendo no seu entorno. E aí eu falo muito de ter uma visão nexialista, que não é nem o generalista, né, nem o especialista, é uma visão ampla, né? Sem vieses, mas que concatena, que conecta diferentes mundos, diferentes universos visando o teu negócio. Porque a partir do momento que você fala, poxa vida, mas o meu negócio é uma ferramenta de IA, qualquer. Ok. Mas estamos tendo uma mudança na temperatura, no clima global. Está tendo aí um aquecimento. Você vai falar, mas o que isso tem a ver comigo? Comece a pensar. O que é diferente a colocação? Não é de uma forma, o que isso tem a ver comigo? O que tem isso a ver comigo, com o meu negócio? Excelente. E buscar a resposta. Você tem que buscar a resposta a isso. Ainda que a resposta seja pequena, seja superficial, mas busque-a. Com isso, o seu olhar ele tende a ter uma calibragem maior e, consequentemente, você vai estar muito mais atento a quaisquer desvios. Ao mesmo tempo, estará muito mais atento a novas oportunidades que surgirão. E isso, para isso, exige disciplina. Você está trazendo um ponto aqui que, quando a gente está no dia a dia da empresa, e eu falo muito para todos os outros empresários que estão nos assistindo aqui, que não é fácil, porque você cria uma rotina interna, mas você acaba sendo absorvida pelos problemas. Porque boa parte do tempo, você está ali, o pessoal fala assim, o empresário tem que sair do operacional. Não tem que sair do operacional. Ele tem que estar no operacional para entender o negócio, para entender rápido, e se tiver que mudar, muda rápido. Então hoje eu diria que parte da minha agenda está muito mais ali em torno de 60%, 65% no operacional, os 15% ali no tático de fato, e o restante no estratégico. Então, assim, a gente acaba dividindo nosso tempo muito em cima disso. Só que quando a gente cria uma rotina diária, em algum momento a gente acaba se perdendo, porque sempre tem uma reunião de última hora, tem um cliente que precisa resolver aquele momento distante, um problema que precisa da sua opinião rápida. Então, um dos pontos que a gente vem observando também nas empresas, né, das principais habilidades, é a questão também das atitudes corretas. Você falou da disciplina, né? Mas você ter essa somatória de tudo esse conjunto para que falar assim, realmente eu sou um empresário de sucesso. Porque a gente começa a ver análise, né? Fazer as análises ali de fora, né, gente? De novo, eu pego uma empresa, o que fez uma empresa a começar do zero e hoje ela está faturando 1 bilhão, ou até mais, acima de 1 bilhão de reais, e uma empresa que começou na mesma época, naquela mesma cidade e não conseguiu chegar no seu primeiro milhão. Se a gente for estudar a fundo, a gente vai olhar um pouco qual que era a mentalidade do empresário, qual que era a dor de fato que estava sendo resolvida, qual que era o modelo de negócio daquela empresa.
Mas, ao mesmo tempo, a gente olha que tem que ter um conjunto ali interno, que além das habilidades são somadas, tem que ter aquele quê também de... Eu não sei se eu posso falar essa palavra que é sorte, mas tem que ter um algo a mais. É assim que eu enxergo, né? Se a gente for olhar todos os grandes empreendedores, empresários no Brasil, desde a história do Barão de Mauá, passando por Ricardo Amaral Gurgel, trazendo os dias aí, pegando os fundadores do Maveg, da própria Boticário, são grandes empresas nacionais que estão, né, uma referência multinacional hoje. O caso de uma Natura, que comprou uma Avon. Se a gente começa a olhar todos esses históricos, a gente fala, nossa, realmente, mas qual que foi a virada de chave, né? E aí a pergunta que eu quero só para a gente refletir aqui, para quem está nos escutando, o que seria a virada de chave de um empresário que hoje fatura R$1 milhão, para ele chegar de repente a faturar R$1 bilhão? O que seria essa virada de chave na sua opinião, Isaac? Eu vou fazer uso inclusive da sua fala, né? Quando você diz que a gente tenta às vezes estabelecer uma rotina, estabelecer essa disciplina, mas sempre surge alguma coisa, sempre tem aquela urgência, uma reunião com fornecedor, com colaboradores, com clientes, sempre surge algo. Quando a gente coloca dessa forma, você está dando a todas essas situações um caráter de importância e urgência que deveria ser no mesmo peso, na mesma medida, para todo o restante teu. Sim. Tudo aquilo que você havia disciplinadamente elaborado, colocado como rotina. Então, tem esse processo, mas também soma isso aí duas frases que eu amo do meu mentor e amigo, que diz, a gente às vezes se preocupa muito com pendências, enquanto deveríamos estar olhando para tendências. E às vezes é isso, a gente se afoga tanto. Grande Walter Longo. Grande Walter Longo. Um abraço, Walter Longo. Grande abraço. Um querido, desde 2007 tenho a oportunidade de tê-lo em meu convívio. Mas o Walter, quando ele coloca isso e diz também que a gente tem que ter, né, pés no futuro com olhar no presente, ou seja, a gente tem que estar sempre um passo além, a mais. Né? Às vezes nos preocupamos tanto, né, com o que vamos fechar, o caixa que vamos fechar no final do dia ou no final do mês, mas esquecemos que a empresa é um organismo vivo em que, se você não olhar com olhar de médio e longo prazo, com atitudes para médio e longo prazo, esse longo prazo não vai chegar. Exato, é isso mesmo. Então você tem que ter um processo, tal como quando cuidamos da nossa saúde, você tem você começa a colocar hábitos, que seja na alimentação, seja no exercício. Você não vai enxergar isso daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso vai se dar daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, mas você verá. Quando você estiver lá, daqui 10 anos, você vai olhar para trás e falar, que boas escolhas eu fiz. Assim tem que ser a vida do empresário. A vida do empresário tem que estar com os pés lá na frente, com o olhar no presente, atento, mas com os pés lá. Com certeza, Isaac. Você me fez lembrar 2 coisas aqui que eu acho legal dividir com quem está nos escutando agora. Uma das questões que eu entrevistei alguns empresários também, eles falaram o seguinte: a maior dificuldade deles foi dizer não. Não é a palavra não simplesmente falar não para mostrar que você tem um certo poder, mas o não para alguns projetos, porque você, como está ali numa circunstância dentro de uma empresa, você está sendo assediado por várias outras pessoas que de repente vêm te mostrar uma ideia, algo legal, algo interessante, que também tira o seu foco. Perfeito. E muitos deles comentaram o seguinte: o meu crescimento se deu com a vitamina N, que é a vitamina que quer dizer não. Para você, Isaac, hoje, você tem essa crença também que o não faz parte do crescimento de um negócio? Cara, totalmente, e posso acrescentar. Lembre-se também que todo sim contém nele um não. Uma negativa, uma renúncia. Sim. Porque a partir do momento que você diz sim para algo, você vai começar a ter que dizer não para tantos outros. Exatamente para a manutenção do foco. Né? Então, quando num processo de disciplina, eu digo, sim, eu vou empreender, vou fazer isso, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou ter que renunciar a tempos de lazer, eu vou ter que renunciar a rodas de amigos, eu vou ter que renunciar a ofertas, eu vou ter que renunciar
eu começar a fazer renúncias exatamente para que eu mantenha o foco, né? Então, totalmente válido essa tua afirmação, totalmente. Essa é uma tese, gente, que realmente a gente começa a observar, todo esse movimento do não, né, de se posicionar. Eu venho olhando também algumas tendências, né, pegando aqui o que você trouxe também do Walter Longo. Quando a gente olha a tendência de mercado, quais são as tendências das empresas no mundo, existe um estudo, né, você deve saber também, não sei se todos sabem, que a próxima empresa a valer $1 bilhão, né, que eles chamam de unicórnio, é uma empresa de uma pessoa, uma única pessoa. E isso mostra muitas coisas sobre o que a gente está vivenciando com as inteligências artificiais, com toda essa tecnologia. Mas eu quero pegar esse parâmetro aqui que a gente trouxe, mas trazer para uma outra realidade, que eu falo que é a economia real. E aí eu quero falar de pessoas agora com vocês aqui, que eu acho que é super importante também. Quem está empreendendo, ou intraempreender, é entender de pessoas. E aí, no seu ponto de vista, porque assim, a gente fala que eu vou dividir em dois atos, né? As pessoas que você se relaciona como colaboradores e as pessoas que você vem a se relacionar como potenciais sócios, que também é um ponto de atenção para quem quer empreender ou quem está empreendendo. Então, eu quero ouvir de vocês aqui, na sua visão, o que é lidar com pessoas dentro do movimento que você já conhece, de toda a sua trajetória, e quais serão as dicas que você daria para quem está nos escutando agora sobre como lidar com pessoas, seja no âmbito de pessoas que trabalham para você, como podem ser as suas potenciais sócias. Caramba, é curioso, e eu vou trazer algo que pode também vir aí a outra provocação. Sim. A forma como eu me aproximo deles é de ambos, sejam sócios ou potenciais sócios, sejam colaboradores ou potenciais valores. Os valores eles têm que ser próximos aos meus. Legal. Porque todo o restante, todos os demais skills, eles virão a somar, eles virão a acrescentar a essa sopa, mas se não tiver valores de honestidade, de boa índole, de boa fé, de integridade, de lealdade, desculpa, não me atende nem como colaborador, muito menos como sócio. Então, eu prefiro, né, em alguns casos, por exemplo, dentro de todas as minhas passagens, inclusive da atual na Vocalcom, eu valorizo demais pessoas comprometidas que têm valores como esses que eu disse no seu dia a dia, comprovados. Aí você vai dizer, poxa vida, mas na hora de contratar uma pessoa, você não vai avaliar, você não tem como avaliar, né? Como diria talvez os mais antigos, pelo menos eu lembro dessa expressão vindo da minha mãe, né? Para você conhecer alguém, coma 1 quilo de sal junto, ou seja, demora muito, né, para você chegar a conhecer. Mas algumas coisas você já consegue numa conversa e, obviamente, você tem que estar preparado para um período, para exatamente no dia a dia provar-se que os valores eles são ok. Obviamente, né, aí num processo de entrevista você consegue fazer algumas perguntas provocativas de tal forma que perceba qual o viés, qual a leitura, como que aquela pessoa raciocina dentro de algumas situações, mas é o tempo que vai dizer isso. E, obviamente, em todas as promoções, muitas vezes eu prefiro promover alguém dentro de casa que já tem ali esses valores comprovados a trazer alguém de fora, porque exatamente me elimina essa curva. Sim. Ainda, né? E para sócios, idem também, né? Então, sócios, é possível que você conheça, né, já há mais tempo. Geralmente, as relações de sociedade, elas advêm de uma relação de amizade de alguns meses, anos, e isso já te permite, né, entender um pouco mais a linha dela. Porém, também é verdade, né, que isso eu escutei recentemente, não me recordo de quem, mas quer conhecer alguém, dê poder ou dinheiro para ela, né? Sim. Então, nessa linha, eu percebo também que às vezes você pode ter surpresas, né? Eu, por exemplo, não vou usar aqui o período exatamente para não se identificar talvez a pessoa, mas eu tive um sócio há muitos anos atrás, uma empresa que cresceu
razoavelmente bem, tivemos centenas de colaboradores, mas que faltou anos depois, quando a gente já estava em velocidade de cruzeiro, né, desfrutando de todo um trabalho hercúleo ali nos primeiros meses, tenso demais. Quando a gente estava desfrutando, faltou com valores, faltou com caráter. Então, às vezes, a gente tem que estar preparado também para algumas decepções. É verdade. Sempre, é verdade. Porém, se você... Aquilo foi um aprendizado, né? Talvez eu não usei de alguns mecanismos à época que poderiam talvez ter me alertado. Hoje eu já o vejo. E aí eu venho, me perdoe se eu estou sendo muito longo aqui na resposta, mas aí eu vejo também a importância do conselheiro. Sabe, aquele que não está envolvido sentimentalmente ou necessariamente financeiramente com o projeto, mas que está olhando de fora, que tem aquela sua expertise, em função da sua experiência, em função daquilo que ele já viveu, em função daquilo que ele vivenciou, né? É fundamental. Então, assim, hoje, por exemplo, eu erro muito menos, posso afirmar isso, porque eu tenho mentores, porque eu tenho conselheiros. Vejo algumas empresas errarem bem menos, porque dizem ter a mim e a outros como conselheiro. Percebe? A visão da experiência, ela conta muito também no caminhar desse crescimento, né, do mundo empresarial. Então, trazendo esse viés, todas essas informações que você trouxe, Isaac, são muito importantes, né? Você vê que hoje o mundo do conselho está cada vez mais em crescente. Cada vez mais a gente vê nas empresas a importância e a relevância que tem de fato um conselho. Seja ele o conselho consultivo, de administração, mas eu quero forçar um pouco mais do lado consultivo, que são das empresas, das pequenas e médias empresas no Brasil. E eu queria ouvir de vocês aqui, na sua visão, né? Hoje, ser conselheiro das empresas, o que você poderia compartilhar conosco, algum caso que você pôde aportar de valor e de fato aquela empresa mudou, né? Da noite para o dia? Porque a gente fala que um conselho vale muito, né? É que na multidão está a sabedoria dos conselhos, não é isso? Exatamente. Então eu queria que você trouxesse essa visão para quem está nos escutando, o quão é importante ter o conselho dentro das suas empresas. E tem uma outra passagem também, que eu vi que você fez uso de uma passagem cristã, que diz também que por falta de conselho meu povo padecerá, né? Então, assim, a necessidade de ter um conselho, e que bom que você trouxe aqui a questão do consultivo, porque eu entendo que o administrativo, né, com sua responsabilidade fiduciária e tudo mais, ela acaba tendo um papel muito mais burocrático, mais ou menos para cuidar que as coisas continuem do jeito que estão. Exatamente. O conselho consultivo, ele vem com uma outra proposta, é fazer com que as coisas sigam diferente de como estão. Uma forma muito mais inovadora, com uma otimização de recursos, provocando e buscando mais receita, ampliando conexões, criando muitas vezes mercados. Então, o conselheiro consultivo ele está exatamente para esta função. Já tive, por exemplo, uma situação de estar conselheiro de uma empresa que era voltado para o mundo bet, né? Mas fiz algumas provocações de alianças, fiz algumas provocações dentro do conselho, né? De não querer carregar consigo aquele negócio. Ou ainda, por exemplo, uma outra empresa também no segmento de vestuário. Cara, assim, foi uma situação bem, bem curiosa, porque eu nunca participei, era um universo para mim pouco conhecido, somente como consumidor. E é engraçado, né, que quando você, em função da sua experiência, somado ao conhecimento que você busca em diversas fontes, fez com que alguns ajustes fizeram com que tivesse redução de receita, ou redução de custos, perdão. Sim, né? Teve um aumento de receita. O posicionamento também, trabalhamos toda a parte, tanto de rebranding como de positioning dentro dessa empresa, melhorando os canais, a relação com os seus franqueados, enfim. Mas por quê? Porque vim com e obviamente daí
com nesse conselho tem mais 2, né? Mas viemos com uma visão diferente. E é aí que foi uma coisa bem interessante que eu acho que vale também essa análise de trazer, às vezes, conselheiros que não tenham o conhecimento exato daquele mercado, para que não venham enviesados. Ou seja, conhecimento de negócios. De negócios. Né? Porque a partir do momento que você tem um conhecimento de negócios e você soma isso, depois um estudo relativamente abrangente do mercado, da empresa, você começa a reunir insumos suficientes para poder, ao menos, mexer ali o mindset dos sócios e fazê-los pensar diferente, pensar, ou como a gente sempre falou há muito tempo, né, fora da caixa, né? Mas realmente ter essa visão além. E isso foi bem interessante. Enfim, são alguns cases que vieram agora, mas poderia somar alguns outros também. Não, legal. É interessante quando você traz isso, né, Isaac? Que hoje a gente vive um universo, eu diria que um pouco antagônico até em alguns momentos. Por quê? A gente vê algumas empresas que estão num momento crescente, indo super bem, mesmo o mercado com esses alta volatilidade, a gente vê que o mercado atende bem esses setores. Mas, por outro lado, um outro ponto que eu queria só para fechar esse tema, sobre o conselho, são as empresas que também estão entrando em recuperação judicial. Verdade. E isso é cada vez mais alarmante para todos nós e para vocês que estão nos escutando aqui. Hoje, só um dado de 2024 foram próximo de 4 mil empresas que entraram com pedido de recuperação judicial. E com essa taxa de juros, com toda a questão de escassez de crédito, nós vemos que as empresas vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas qual a mensagem que eu quero passar aqui para todos vocês, e Isaac, nesse bate-bola aqui, né? Que nós temos que ser otimistas, né? Acho que também é uma das qualidades de todo empresário é ser otimista. Independente das circunstâncias que a gente vive, a gente tem um país que tem muitas oportunidades. E aí agora eu quero entrar no nosso quadro aqui, Isaac, que chama Momento Empreender. O que é esse Momento Empreender? Eu gosto sempre de fazer uma pergunta simples, mas provocativa, que faz a gente refletir muitas coisas para trazer o seu ponto de vista. E a pergunta é, se hoje você tem $1 milhão, onde que você investiria no nosso país? Qual setor? Qual modelo de negócio? O que você aportaria de fato nesse momento, Isaac? É uma pergunta realmente de $1 milhão, mas olhando médio e longo prazo, eu enxergo e tenho flertado muito com energia limpa, energia verde, vejo alguma coisa aí, e também no setor de saúde, mas aportando muito IA. Ok. Então, obviamente, existem vários segmentos, eu estou dizendo apenas um que tenho estudado com um pouco mais de carinho, digamos, esses últimos meses, mas são... Dando $1 milhão aqui, eu obviamente, antes ainda de aportar qualquer coisa, utilizaria uma boa parte para trazer pessoas que pudessem abarcar conhecimento nessa empresa. E já começar com um conselho também, né, Zé? Exatamente, do momento zero. Interessante. Está vendo, pessoal? Olha só, né, que importante a gente ter esse nível de consciência, que vai começar um negócio... Entenda não só do negócio em si, mas tragam pessoas que realmente possam acrescentar, possam te complementar e, acima de tudo, orientar a sua empresa e a você de uma maneira complementar, estratégica, efetiva. Ou seja, mexendo no ponteiro, levando a sua empresa numa perenidade maior, levando essa empresa a ser uma referência, que é isso que a gente busca e é isso que a gente implementa aqui dentro do IBREM. E aí, trazendo uma visão também, Isaac, assim... Acima de todo esse contexto de empresário, de todo esse momento de empreender, algo que a gente também não pode esquecer é do nosso CPF. Né? Como que todo mundo fala que um CPF forte é um CNPJ forte. E aí eu quero ver de vocês, Isaac, entrando aqui, eu queria que você dividisse com todos nós aqui, o que faz vocês ter um CPF forte, para ouvir um pouco da sua história, da sua trajetória, das suas conquistas aqui para todos nós. Puxa vida, entendo que esse CPF forte, ele se dá em cima de 2 grandes colunas. A espiritual e a emocional / social. Eu vou entrar nessa menção outra, eu explicarei. Perfeito. O espiritual, porque acho que desde sempre, eu sempre fui muito ligado
ao universo da espiritualidade, da sua forma de conexão com o eu superior, com o Deus, com a força suprema, com quem seja, que está lá em cima e que de alguma forma criou, construiu tudo isso onde estamos, independente da religião. E exatamente nessa busca, acabei conhecendo as principais religiões do planeta, tive esse privilégio de ir no berço das religiões. Legal, isso é muito interessante. E entender a sua essência, né? Tenho comigo todos os livros sagrados de cada uma dessas religiões e começo de novo a fazer as concatenações, né? Conexões entre um e outro, percebendo... O nexialismo na prática. Nexialismo na prática, exatamente. Talvez esteja até aí que começou o meu nexialismo. Analisar o que diferentes religiões têm em comum, né? E daí eu fui nessa busca. Com base nisso, né, tenho meus momentos, né, de meditação, meus momentos de caminhada, de interiorização, de autoconhecimento, de estado de presença. E seguramente isso me permite ser mais equilibrado, ter uma visão menos enviesada e conduzindo os pratos que estão ali girando da melhor forma. E também me dá a tranquilidade que se um desses pratos caírem, ok, faz parte, vou pegá-los, né? E se quebrar, vou tentar remendar, mas vou voltar a gerar. Então, isso me dá um pouco mais de serenidade. E do outro lado, a outra coluna que eu digo que é emocional/social, porque tem a ver com as minhas relações, né? Então, assim, tem os meus filhos, né? Família, amigos, que seguramente tem uma contribuição fantástica, fundamental no meu estado de ser, né? De estar. E é neles, né? E somo a isso também, porque não, também 2 petzinhos, né? Eu tenho lá o Fiel e a Lili, que me preenche de carinho, de amor, legal, que são aquele momento em que eu relaxo, né? Então, é um pouco dessas ações e disso que eu tenho no meu entorno que faz o meu CPF ser forte. E aí sim, talvez, eu vou pelo lado do tripé, não 2 colunas, mas eu vou como um tripé. Conhecimento, base legal, de conhecimento. Então, somos também aqueles que estão sempre lentos, sempre buscando saber o que é tendência, vendo também o que pessoas que são renomadas nas suas áreas, né, têm a dizer de um Harari a um Taleb, enfim... Quem for ali, obviamente o Walter Longo está entre esses, que ele traz algumas legal, coisas bem condensadas, bem sintetizadas, e também me serve de orientação, mas estou sempre lendo, sempre me atualizando. Então, conhecimento e atualização desse conhecimento também torna meu CPF mais forte. Legal. Eu queria só complementar, Isaac, te conhecendo também, acho que as pessoas vão ouvir aqui, e é interessante você trazer toda essa visão, essa bagagem, mas eu vou complementar, se você me permitir. Eu acho que, acima de tudo, você traz um lado de humildade, porque você está trazendo aqui também que você também busca referências, busca sempre se atualizar. E quando a gente vai no dia a dia, gente, eu acho que a vida do empresário, de quem está empreendendo, é ter essa humildade de saber que não podemos caminhar sozinho, não precisamos estarmos sozinhos no dia a dia. A gente pode buscar apoio, a gente tem que buscar apoio. Porque no dia a dia ali a gente tem uma visão muito que fala que todo mundo é solitário, né? Cadeira solitária do empresário, do alto executivo. Então, a partir do momento que nós temos a humildade de entender que a gente não precisa estar caminhando sozinho, isso faz toda a diferença. E aí eu queria aqui para saber um pouco mais, Isaac, quem quer te conhecer um pouco mais da sua história, como faz para te acessar, te seguir via LinkedIn, Instagram, se quiser compartilhar aqui, fazer o link, por favor. Não, tá ótimo. Quem quiser conhecer um pouco mais de mim, tem aí o LinkedIn, né? Que aí é Isaac Ivanov, com 2 Fs. No Instagram também daí é @Isaac_Ivanov, que eu compartilho um pouco dos meus pensamentos, das minhas visões, do meu dia a dia, mas seguramente vai me conhecer um pouco mais, me chamando para um café, para um almoço, para a gente conversar um pouquinho e eu poder dialogar um pouquinho mais sobre essa vivência, sobre essa minha trajetória. Interessante, Isaac. Olha, mais uma vez, obrigado por toda essa generosidade que você sempre teve aqui comigo e também agora com o Ibrahim, o nosso grande parceiro que você está sendo aqui conosco. E é isso, pessoal. Lembra que eu comentei que ia trazer um convidado super especial para vocês? É isso. Isaac Ivanov trouxe aqui de maneira muito simples, autêntica, mas acima de tudo
prática, que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, acima de tudo cuidando desse lado, né, que a gente fala do lado espiritual, mental, mas fazendo boas conexões, investindo nas relações, que eu acho que isso é mais importante, independente do momento que a sua empresa está ou que você esteja no dia a dia. Invista nas suas relações com pessoas, com outras empresas, construa as alianças, que é assim que você chega no outro patamar. É isso que aqui no IBREM a gente vai incentivar cada vez mais. Se você quiser participar do IBREM, acesse o link aqui. A gente está cada vez mais investindo em conexões e vocês vão entender aqui na prática como podemos te ajudar a chegar no outro nível. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Isaac. Obrigado a todos que estão aqui. Nos vemos em breve.